Beleza, gravando. Então, vamos lá. Eu vou... Ó. Eu tô aqui nas provas e gabaritos, né? Aí eu vou pegar aqui, então, a primeira prova da UERJ. Ok? E aqui tem um monte de coisas. E aí, nessas primeiras questões iniciais, vai ter algumas questões de todas as matérias, tá? Então, vou passar aqui que a gente está em matemática. Aí vem aqui, número 4. Bem carinha de UERJ. Um aspecto favorecido por esse tipo de alimentação é... Então, vamos lá. No processo de transmissão da febre amarela, sabe-se que apenas as fêmeas dos mosquitos se alimentam do sangue de seres humanos e macacos. Eu já falei isso aqui, em aula. Um aspecto favorecido por esse tipo de alimentação é... Então, vamos lá. O que vocês responderiam nessa questão? Letra D. Manutenção do vírus? Sim. Então, é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vírus. Tá. Vocês responderam vírus. É o seguinte. Olha só. Questão sempre a favor de vocês. Está falando que só a fêmea dos mosquitos se alimentam de sangue. Então, a questão está trazendo uma informação que é para ser utilizada. Ok? Então, está falando que é só as fêmeas dos mosquitos. E não falou simplesmente mosquitos. Falou que as fêmeas dos mosquitos se alimentam de sangue. Vocês têm que ficar ligados nas especificidades do enunciado. Ok? Se fêmea não fosse importante, ele não teria falado de fêmea. Ok? E que apenas elas se alimentam de sangue. Por que fêmea se alimenta de sangue e macho não? Por causa do seguinte, sangue tem proteína. Os machos dos mosquitos polinizam. Eles vão para as flores, se alimentam de néctar, essas paradas. Acontece que, se sangue tem proteína e a gente está falando de fêmea, o que a fêmea faz que o macho não faz? Nesse caso, produção de ovos, né? Exatamente. A resposta certa é a letra B. Ok? É só fiquem ligados nessas nuances, tá? Então, aqui tá falando de fêmea. Cara, o que fêmea faz de diferente de macho? Ok? E sangue tem proteína. Então, fiquem ligados nessas paradas. Aqui, isso aqui é história. Deixa eu ver. Aqui. Aqui a gente está em linguagens. Passar linguagens. Ainda estamos em linguagens. Aqui na temática. Aqui. Beleza. Olha só. Depois eu leio isso aqui, tá? Vou ler aqui primeiro o enunciado. No interior das embalagens de hortaliças, deve haver concentrações de CO2 elevadas e valores de oxigênio reduzidos, mas não próximos a zero, a fim de evitar a deterioração desses produtos. Para essa finalidade, as embalagens EMAP são as mais adequadas que as MAP, uma vez que as microperfurações possibilitam a troca de gases, impedindo o acúmulo de CO2 liberados pelos vegetais e permitindo a entrada de O2. Os gráficos a seguir representam as variações de concentrações de CO2 e O2 ao longo do tempo nas embalagens de EMAP e MAP.
Então, o que essa questão está falando de importante? Que a EMAP é mais adequada que a MAP porque microperfurações possibilita a troca de gases, impede o acúmulo de CO2 e permite a entrada de O2. Sublinhe as informações importantes da questão, tá? Aí é que a gente vai ter nesse gráfico aqui uma EMAP, taxa de oxigênio e concentração de gás constante e de CO2 também. Na MAP, que não tem microperfurações, a taxa de CO2 aumenta e a de oxigênio cai. Com base na análise dos gráficos, uma vantagem do uso da embalagem EMAP em relação à MAP na conservação de hortaliças é... O que vocês marcariam aí? Letra B de bola. B de bola, reduzir a oxidação dos alimentos. Olha só. Tá, aqui vai mostrar a MAP. Ó, reparem que eu nem li isso aqui. Isso aqui eu não preciso, tá? Evita a oxidação dos alimentos da embalagem. Por que você marcou essa? Os microfuros faz com que troque os gases e assim não fica acumulando os gases que iriam deteriorar a hortaliça nesse caso, né? Perfeito. Mas aí a gente não está falando de oxidação dos alimentos. Você está falando justamente para evitar a deterioração, certo? Certo. Então, olha isso aqui. O que deteriora? Justamente micro-organismos. No caso, são anaeróbios. Por quê? Porque eles não utilizam oxigênio. Se você utilizar essa embalagem aqui, o oxigênio vai cair. E aí, como o próprio texto disse, vai deteriorar. Quem é que deteriora? Micro-organismos. Como? Na ausência de oxigênio. Então, evita a proliferação de micro-organismos anaeróbicos. Ok? Oxidar é retirar elétrons, não é deteriorar. Ok? Ok. Química. Aqui. Ah, essa aqui é ótima. Questão clássica, classiquíssima. Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide de 6 cromossomos, ou seja, 2N igual a 6 em divisão celular. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Então, o que está acontecendo aí? O que é isso que está aparecendo aí? E aí? C. Produção de células totipotentes. Primeira coisa, isso aqui é uma mitose ou uma meiose? O que vocês acham? Galera, isso aqui é uma meiose.
Como é que vocês sabem isso? Se vocês forem reparar, aqui o cromossomo ele está duplicado. Se fosse uma mitose, estaria só uma cromátide e não duas. E ainda tem um outro detalhe. Olha esse verdinho aqui, diferente do roxinho, mostrando que teve crossing over. Então, isso aqui é uma meiose. E digo mais, é meiose 1. Isso aqui é a anáfase da meiose 1. Por quê? Porque é somente nessa fase em que os cromossomos migram duplicados. O que significa migrar duplicado? Significa ter as duas cromátides. Anota aí uma coisa que é legal de vocês saberem. Diferenciar mitose de meiose 1 de meiose 2. As questões sempre caem com isso. Sempre. Tem que saber diferenciar mitose de meiose 1 de meiose 2. Ok? A meiose 1 é a única em que o cromossomo vai duplicado. Ok? Dito isso, o que faz a meiose? Para que serve a meiose? É para repor célula, reposição de célula morta? Reposição é mitose, você está botando no lugar uma célula igual. Multiplicação celular assexuada, isso aqui, mitosíssima. Produção de célula totipotente, mitosíssima. Resposta certa é a letra D. Formação de células reprodutoras. Que células reprodutoras são essas? São os gametas nos animais e esporos nas plantas e nos fungos. Ok? Vamos seguir. Aqui. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula. Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente da membrana plasmática. Então, aqui está falando de macromoléculas polares. Na membrana plasmática da célula, quem é que deixa essas substâncias passarem? Transporte de proteína. Perfeito. Exatamente. Quem faz transporte de substância na membrana plasmática é proteína. Ok? Vamos seguir. Aleluia, acertei uma. Por isso que é bom refazer prova, que você vai pegando jeito, entendeu? Aqui, mais uma. Com o objetivo de reduzir impactos ambientais, pesquisadores vêm testando alternativas para substituir o plástico comum por novos materiais, como o PHB. Esse polímero é produzido a partir do bagaço da cana e se transforma em CO2 e água quando se decompõe. Uma vantagem para o meio ambiente está associada à seguinte característica desse novo polímero. Cara, ele está falando, olha só, alternativas para substituir o plástico comum por novos materiais. Ele é produzido pelo bagaço da cana e se transforma em CO2 e água quando se decompõe. Qual que é a vantagem para o meio ambiente disso? E aí?
Bem, eu acho que é a letra B. D ou B? B de bola. B de bola. Isso aí, perfeito. É a letra B. A primeira não é. Interfere no ciclo do carbono? Até porque isso nem é uma vantagem para o meio ambiente, né? Letra C, intensifica a magnificação trófica. Isso também não confere nenhuma vantagem para o meio ambiente. Pelo contrário, é só tristeza. É resistente à degradação bacteriana. Isso também, só tragédia para o meio ambiente. Ok? Então, a resposta certa é a letra B. É uma fonte renovável. Fontes renováveis são boas para o meio ambiente e ela é renovável porque é bagaço da cana, né? A gente planta bagaço da cana. A gente consegue repor. Ok? Ok. E resistores. Gente, Deus me livre isso aqui, física. Nossa, eu olho para isso e choro. Não tenho a menor ideia de como é que faz isso. Nossa. História. Geografia. Acho que foi, né? Acho que foi. Vem tudo misturado, né, professora? Não é uma parte só de cada Não. matéria. Mas acho que aqui já é humana já. Acho que foi. Eu vou pegar outra aqui, tá? Pra gente fazer. Deixa eu parar de compartilhar. Vou pegar outra aqui pra gente fazer. Aqui o RG, vou pegar 2018. Aqui. Prova de gabaritos. Muito bem. Prova. Aqui. Beleza. Vou compartilhar aqui de novo. Simbora. Vamos lá. Aqui. Zoólogos. Aqui. Aqui. Isso aqui é meio que uma história da ciência, tá? Tá falando de uma coleção zoológica no Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos. E aí tá falando aqui, no decorrer dos séculos 19 e 20, museus de história natural foram criados em diversos países. Esses espaços buscavam não só expor curiosidades, como também promover em novas bases o conhecimento científico de fenômenos e seres vivos. A promoção dessa forma de conhecimento sobre a natureza se relacionava com a seguinte sequência de procedimentos. Muito bem. Nossa, que questãozinho. Então, como é que a gente organiza isso aqui? Como é que a gente faz uma coleção zoológica? Como é que você chega num museu e aquilo está lá? Quais são os procedimentos? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Esses animais que estão na imagem, eles não estão vivos, no caso, né? Não. Não estão vivos. Vocês já foram no Museu Nacional antes dele pegar fogo? Não, embora ele seja perto da minha casa. Então, eu sou lá do museu. Eu faço doutorado lá no museu. E lá a gente ainda tem uma coleção de animais e plantas também, que ficam para a gente enquanto insumo de pesquisa e tudo mais, e também tem todos os animais que a gente expõe para o público, ok? E eles ficam guardados e
de forma bem organizada. Então, como é que a gente vai gerando conhecimento a partir disso? Tipo, como é que tudo começou a ser gerado? A gente observa na natureza as coisas lá, né? E aí, enfim. Ok. Primeira coisa que eu faço enquanto bióloga é o quê? Com um bicho diferente. Cara, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse bicho. Depois que eu pego esse bicho, eu vou observar esse bicho. Vou ver o que ele tem, quais são as características, estrutura, morfologia. Depois que eu observo esse bicho e vejo o que ele tem, eu posso classificar. Então, a resposta certa é letra A. Ok? Ok. Só uma pergunta. Aqueles animais que estão na imagem, eles estão... Qual que é o nome que eles estão? Não é empalhados, não, tá? Mas Nossa, parece. empalhados. A gente usa isso mais para vertebrados. Aqui à esquerda eles até estão, porque parece que são aves. Então, são empalhadas mesmo. Aqui à direita são invertebrados. A gente não utiliza o termo empalhamento para invertebrado, não. A gente deixa eles conservados. Mas, tipo, vocês, no caso, tipo, fazem um procedimento diferente. Tipo, vocês passam algum produto para eles não se Sim, decomporem. sim, Entendi. sim. Só que para vertebrados é completamente diferente para invertebrados. São metodologias bem distintas. Eu, Entendi. particularmente, não trabalho com isso diretamente. Mas é isso, pela minha formação eu sei. Tipo, para vertebrados, por exemplo, tem que tirar todos os órgãos, tem que tirar, enfim, vísceras, etc. E aí tem todo um método, e aí bota o produto lá, que eu não sei qual é, além do formol. Enfim, tem toda uma técnica especial para vertebrados. Para invertebrados, são outros procedimentos completamente diferentes. Porque aí a gente está falando mais da necessidade de retirar coisas, né? Até porque o bicho é muito pequeno. Então, geralmente, a gente deixa ele em álcool 70, a gente dá uma secada nele, enfim. Existem outras técnicas também para preservação desses exemplares. Álcool 70, que a gente usa muito agora, álcool 70 para matar, para, enfim, higienizar. Sim, sim. Então, a gente usa muito para conservar animal. Usa Entendi. E, muito por mesmo. exemplo, esse tipo de conservação que vocês fazem é diferente, por exemplo, daquelas que a gente encontra em laboratório, que os animais estão mergulhados numa água toda específica. Essa água toda específica é o álcool 70. Sério? Uhum. Mas, Ou tipo, formol. entendi. Mas, tipo, eles ficam dentro dessa água, vocês não chegam a tirar eles dentro dessa água para analisar eles. Tira. Sério? Uhum. Tira E, super. tipo, ai, mas é que, por exemplo, eu já vi, sei lá, uma cobra dentro de um jarro desse. Tipo, Isso. vocês tiram a cobra e, tipo, mas ela tem organismo dentro ou não? Já tá sem nada? Não. Então, depende para que essa cobra foi. O nome disso é fixação. Para que essa cobra foi fixada? Entendi. Se é só para exposição, pode deixar. O problema é que. Então, os bastidores que ninguém vê, a gente tem que trocar esse líquido de tempos em tempos. Que justamente vai saindo, né? Líquido dos animais e tal. Então, a gente tem que estar sempre renovando e trocando esse líquido. Para vertebrados, a gente deixa eles mergulhados numa solução de formol. Invertebrados, dependendo do invertebrado, a gente deixa numa solução lá, um álcool 70, que a gente já conhece, e álcool 70 mesmo. Igual esse que a gente está comprando agora. A gente já usa esse laboratório há muito tempo. A gente mergulha os invertebrados em álcool 70 e deixa lá, enfim, para revisitar o material, se for o caso. Obviamente, algumas análises não podem ser feitas depois que eles vão para essa solução. Então, por exemplo, se a gente coloca em formol, a gente não consegue mais analisar DNA, por exemplo. Fica muito ruim, fica muito difícil analisar DNA. E álcool 70 tira a cor de muita coisa. Então, enfim, também fica complicado. Mas é um método de preservação que a gente tem. E outros invertebrados a gente ainda coloca numa solução de formol. O que a gente chama de Entendi. formol é 10%. A E, gente hoje tem o tipo, álcool 70 e bota formol a 10%.
Entendi. E, tipo, quando vocês fazem essa troca de água desses animais, não é meio nojento, não? Geralmente, não vou negar, não. Oh, mas, tipo, vocês estão num labo, mas vamos imaginar, tipo, a gente tá num laboratório, daí pega a cobra, tira a cobra do jarro, daí analisa a cobra e depois devolve a cobra pro jarro. É porque geralmente quando a gente já bota a cobra já lá, a gente já analisou ela, entendeu? Ah, entendi, Ela entendi. fica ali para tipo referência. Olha, essa cobra desse dado aqui é aquela cobra lá. E aí a gente só vai utilizar ela se precisar de fato revisitar alguma coisa que ainda seja possível revisitar, ou ela fica para uma exposição, entendeu? Jesus amado, ai, esse negócio deve ser nojento. Gente, olha, cada guemba que já peguei já, nossa, desses negócios. Não, e Ai, deve estar tudo gente. mole, deve estar tudo, tipo, esquisito, e o cheiro que deve subir. Tipo, às vezes quando você coloca água, a água tá ali bonitinha, e, tipo, se passar muito tempo, às vezes a água deve ficar, tipo, meio, se solidificar, ficar uma coisa meio, tipo, moeba, sabe? Tipo, Né? deve Ela soltar fica marrom gás escura. também. Fica marrom É, escura. então, quando você abre o jarro, tipo, às vezes pode sair gás, tipo, vai parecer Coca-Cola abrindo refrigerante, tipo, ai, que nojo! Não chega a sair porque só vai sair se estiver se decompondo, enfim, sem estar no formol, né? Mas no formol não sai, não. Mas tem que Não. trocar, porque quando satura tanto o álcool quanto o formol, fica um cheiro bem desagradável. Ai, Bem desagradável, tem que mas, trocar tipo, mesmo. quando faz a troca de água, a água tá fedida ou não? Se a gente faz no tempo certinho, ela tá ok. Mas Entendi. se perde o prazo, meu amigo, não é legal. Até larva de mosca eu já vi. Acho que não, que nojo. Credo, 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 credo. Ai, que horror. Gente, nem tudo são flores, a vida não é esse morango que pensam. Mas, tipo, você aprendeu a fazer isso em faculdade ou Da essas coisas? faculdade. Da faculdade. E se você não fizesse, você ganhava zero? Não, na verdade era mais do que zero, assim, tipo, o laboratório ia feder. Então, assim, ou eu aprendia ou eu aprendia, entendeu? Então, assim, Ah, me mas aí era ensinavam. trabalho em grupo, passava para a pessoa que fazia. Nossa, não, gente, mas é isso, as minhas amostras, quem cuida das minhas amostras sou eu, né? Ai, ok, ok, ok. Ai, que engraçado. Vamos lá. A simetria, vamos lá, agora a gente vai falar de simetria de arquitetura corporal, que é bem importante. Gente, isso aqui é tão importante, isso aqui, mas isso aqui muito. Uma característica associada à simetria bilateral, presente em todos os animais com esse padrão corporal é. Então vamos lá, a simetria também é observada na estrutura corporal dos animais, influenciando, por exemplo, a distribuição interna dos órgãos. Vocês sabem quais são os tipos de simetria? Seria tipo, por exemplo, um órgão que eu tenho, tipo, sei lá, um órgão que eu tenho, não sei, tipo um braço direito e um braço esquerdo, seria isso? Isso é um tipo de simetria. Uhum. Sim. A gente vai ter, por exemplo, simetria radial. A simetria radial é como se fosse, sei lá, da água viva, que ela consegue perceber o meio ambiente em todas as direções. Então, os órgãos são distribuídos de forma uniforme. Ela não tem, a água viva não tem lado direito e esquerdo, por exemplo. Eu posso até dar uma aula disso para vocês. Eu vou fazer isso, é importante. A água viva não tem lado direito e esquerdo. Então, assim, uma bola não tem lado direito e esquerdo. Então, a simetria dela é uma simetria radial, por exemplo. A simetria bilateral, a gente já está trabalhando com direito e esquerdo. É todo animal que tem direito e esquerdo. Então, tem lado direito e lado esquerdo. Um disco não tem, né? Um disco é um disco. Não vai ter. Certo? A maioria dos animais que a gente conhece tem simetria bilateral. O grande aparecimento da simetria bilateral, a grande conquista evolutiva da simetria bilateral é o seguinte: quando a gente tem um lado direito e esquerdo, significa que a gente também tem em cima e embaixo, né? Tem pé e cabeça, tem frente e trás.
Então, a partir do momento que a gente tem uma simetria bilateral, ou seja, tem lado direito e lado esquerdo, a gente também já está falando de uma parte anterior do corpo, ou seja, relativa à cabeça, e uma parte posterior do corpo, relativa aos pés. Então, se você é um animal com simetria bilateral, quando você chega num ambiente, a primeira coisa que entra no ambiente é a sua cabeça. Pensa, você é um cachorro. Quando chega um cachorro em qualquer lugar, a primeira parte do corpo que entra é a cabeça. A gente não vê cachorro andando de marcha ré por aí, né? Então, tá lá o doguinho, chegou na sua casa, a primeira coisa que ele vai fazer, a primeira coisa que entra naturalmente no ambiente é a cabeça. Portanto, é a estrutura que vai perceber primeiro o ambiente. Se essa é a estrutura que vai perceber primeiro o ambiente, o que tem que ter ali? Órgãos sensoriais. Tem que ter ali neurônio. Tem que ter ali uma estrutura nervosa concentrada. Portanto, a gente está falando de cefalização. Justamente pelo fato da simetria bilateral levar a concentração de estruturas nervosas na parte anterior do corpo, ou seja, próxima à cabeça, levou a concentração dessas estruturas nervosas, e aí foi se acumulando ali, foi se concentrando estruturas nervosas, e aí levou ao aparecimento do quê? De um cérebro. Deu para entender isso? Mas, por exemplo, isso não se aplica em nós humanos, né? Tipo, a gente, de repente, se a gente, sei lá, for entrar num lugar, às vezes a gente pode entrar primeiro, sei lá, com os pés e depois a cabeça, não é? Sei lá, os braços. Mas se você quer investigar esse lugar, a primeira coisa é, você nunca entrou nesse lugar. O que você vai fazer? Vai ser o pé que vai te dizer como é que é o ambiente ou a cabeça? A cabeça. Mas sei lá, tipo, se você tá num banco e tá escrito na porta de entrada push, ou sei lá, você, tipo, na verdade, tipo, você vai empurrar, não é? Daí, tipo, quem vai entrar primeiro são os seus braços, porque, tipo, ele empurra a porta. Tudo bem, mas você quer explorar o ambiente, você não vai jogar o teu corpo para frente? Esticar o pescoço assim para ver? Faz sentido. Faz sentido. Porque é que assim, pra gente é mais difícil visualizar de primeira porque a gente é bípede. Mas pega todos os outros animais. Todos os outros. Entendeu? Mas é isso, você vai entrar num quarto que você não conhece. A primeira coisa que você faz é botar a cabeça, pra ver se tem alguém ali, não é? Ou você vai arriscar botar teu pé e o cachorro comer? Faz sentido. Mas aí, tipo, se a gente for pensar também, a gente não tá arriscando a nossa cabeça, porque, tipo, se a gente tá inclinando ela pra frente, tipo, eu entendo tudo mais, a gente tá explorando, a gente tá, né, um ambiente estranho, mas, tipo, a gente também não se arrisca colocando a nossa cabeça pra frente. Deixa de ser um risco, mas é aquilo. Você corre também. O risco é muito maior se você não sabe onde você está pisando. Entendi. Tipo, você vai olhar primeiro antes de entrar, né? Eu, pelo menos, Bel, eu olho todos os lugares. Eu olho onde eu vou sentar. Então, assim, antes de eu sentar. Entendi, ok. Entendeu? Aqui é química. Chegamos à biologia maravilhosa novamente. Vamos lá. Um processo associado diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é... Então, a membrana plasmática ela não é simétrica, ela é assimétrica, ela varia. E aí, que está falando aqui, a composição assimétrica da membrana plasmática possibilita alguns processos fundamentais para o funcionamento celular. Vou pegar água. Essa assimetria da membrana está relacionada a quê? Por que ela é tão diferente? O que vocês acham? Uma ideia? Tentem ir primeiro por eliminação. Vamos supor que, tipo, não tenho a menor ideia, Bel, dessa questão aqui. Beleza.
Vamos lá. Letra A, síntese de proteína. Existe alguma coisa de síntese de proteína na membrana plasmática? Não, né, meu povo? Síntese de proteína é lá no ribossomo. É no retículo endoplasmático granuloso. Aí é lá dentro da célula, no citoplasma. Ok? Armazenamento de glicídio. Gente, armazenamento de glicídio. E onde é que a gente fica armazenando carboidrato? Complexo de Golgi, né? Em outros lugares aí, não tem nada a ver com membrana plasmática. Já vou Desculpa direto perguntar. Membrana plasmática é o que mesmo que eu esqueci? É a membrana que envolve a célula. Ah, tá, ok. É a membrana celular. Transcrição da informação genética. É aquele processo lá, transcrição, tradução, na transcrição DNA, da origem ao RNA mensageiro. E aí, depois esse RNA mensageiro, lá no ribossomo, vai ser traduzido. Lembra disso? Também não é, né? Gente, transporte seletivo de substâncias. Se a membrana tem composição diferente nela, se ela não é toda igualzinha, ela consegue transportar de forma seletiva as substâncias. Você vai ter uma proteína que atravessa a membrana, você vai ter uma proteína que fica no outro canto lá, que não é toda a membrana, ela atravessa só metade. Você vai ter proteína que abre poro na membrana. Então, você vai ter várias coisas diferentes. Essas coisas diferentes transportam coisas distintas. E seleciona, né? O que vai ser transportado também. Não é qualquer um que vai entrar na célula. Ok? As proteínas vão selecionar o que entra. Beleza? Chegamos em humanas de novo. Vou parar de compartilhar. Vou catar aqui uma outra. Tá bem. Aí a gente vem. Deixa eu ver. Vou pegar um outro aqui de outro ano. 17 gabaritos. Tá bem. Vou pegar o segundo aqui agora. Vou compartilhar com vocês. Aqui. Simbora. Aí aqui, aquelas primeiras questões. Gente, refaçam essas provas, tá? Isso vai ajudar vocês num grau. Até para vocês verem aquilo que vocês sabem mais, aquilo que vocês sabem um pouco menos. Cadê? Português, espanhol. Cadê aquelas primeiras questões? Isso aqui é só... Aqui mudou. Em 2018 a UERJ mudou. Até de biologia aqui. Aqui, francês, inglês, chegou aqui. Esse já tem até uma matriz aqui. Matemática. Mais matriz, nossa. Aqui, aqui, aqui. Aqui, muito bem, biologia. O deslocamento vertical do peixe para cima ocorre por conta da variação do seguinte fator. Vamos lá. Um peixe ósseo com bexiga natatória
órgão responsável por seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície. Ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 mililitros de oxigênio molecular. Então, gente, por que o peixe vai para cima? Ele está falando aqui direto de bexiga natatória. Sim. E o que ele leva ele para cima? O que desloca ele? Aqui está falando de bexiga natatória, que é o órgão responsável pelo seu deslocamento vertical. Certo? E aí depois está falando que a bexiga natatória vai se encontrar preenchida por 112 mililitros de oxigênio. O que faz esse peixe subir? O oxigênio? É o oxigênio, beleza. Nessas alternativas aqui, ele entra onde? Pera. Não sei. Seria densidade, não tem nada a ver. Por que não teria nada a ver? Não sei, eu só tô pensando assim, tipo... Pensa, o oxigênio vai alterar a viscosidade do peixe? Não, disse densidade. Beleza, eu tô indo nas próximas. Tá, entendi. O oxigênio altera a viscosidade de um peixe? Não. O oxigênio altera a resistividade de um peixe? Não. Ele altera a osmolaridade de um peixe? Eu não sei nem o que é isso. Osmolaridade é a concentração de sais. Não. Claro que, tipo, a ausência do oxigênio na água vai provocar uma reação, que o peixe vai morrer, babá, mas não. Não, mas osmolaridade tem a ver com a sua concentração de sal. Se você está muito salgado ou pouco salgado. Assim, num bom português, sabe? Entendi. Mas o oxigênio vai deixar o peixe mais leve, né? Vai funcionar como um balãozinho. A bexiga natatória vai funcionar como um balão. Se funciona como um balão, vai justamente diminuir a densidade. Por isso que um balão boia na água. Porque ele é menos denso. Lembra que densidade é massa sobre volume. Você, na verdade, tem a mesma massa de peixe. Só que você está aumentando muito o volume dele. Você está enchendo esse peixe de ar. Então, você está aumentando o volume para uma mesma massa. Então, a densidade vai diminuir. M sobre V. Se aumenta o V, a fração diminui, né? Se o denominador aumenta, a fração diminui. Entendi. Entendeu? Mesmo? Sim, faz sentido. E é para fazer mesmo, gente. Aí começa aqui uma química, e aí vem física. Pelo amor de Deus, não vamos atravessar essa parte de gás. Gente, vocês vão ter que responder isso aqui. Em nome de Jesus, olha isso aqui. Gente, ainda tá uma psoríase. Cadê biologia? Aqui. Biologia linda. Vamos lá. O processo celular que envolve diretamente a participação de moléculas compostas por esses elementos é... Que elementos, Brasil? A presença de nitrogênio e fósforo na alimentação de todos os seres vivos é fundamental ao bom funcionamento da célula. Então, a gente está falando de nitrogênio e está falando de fósforo. Onde a gente vai encontrar nitrogênio, onde a gente vai encontrar fósforo aqui, os dois, ao mesmo tempo. Vou dar uma dica, tá? Nitrogênio, vocês já pensam de cara, uma dica sem pensar, assim, sem piscar, em aminoácido e proteína. De cara, a nitrogênio, pá, crava. Aminoácido e proteína. Sempre. Pode ter uma base nitrogenada? Ok. Pode ter um DNA? Ok.
Pode. Fósforo também. Aminoácido o quê? Aminoácido. Bom, aminoácido compõe a proteína, né? A proteína é o trem e o aminoácido é o vagão do trem. Ok? Então, a proteína é formada de aminoácidos. Tem nitrogênio, por isso que é amino, né? Amino. Tem nitrogênio. E o fósforo, a gente vai encontrar no DNA, vai encontrar nas moléculas de energia, nos ATPs. ATP significa adenosina trifosfato. Tem fósforo. Letra B. Armazenamento de energia. Até tem fósforo, mas tem nitrogênio? Armazenar energia? Onde é que entra o nitrogênio aí? Não tem. Reconhecimento de antígenos. Antígenos são proteínas. Mas onde é que entra o fósforo aí? Lugar. Transmissão do impulso nervoso. Aí, então, tipo, delírio. Esquece isso. A gente está falando aí, na verdade, de sódio e potássio. Contração do músculo, pessoal. Por causa do seguinte, músculo é proteína purinha. Ok? Nosso músculo é feito de proteínas. Células musculares são feitas de proteínas. Por isso que a galera das academias, a galera que vai lá e tá lá, enfim, querendo massa muscular, hipertrofiar, aquela coisa, tá se dedicando aos músculos, tem uma dieta baseada em quê? 20 ovos, frango, é só proteína. Ok? E onde é que entra o fósforo aí? O fósforo vai entrar no ATP, na energia utilizada para contrair esse músculo. Beleza? Aham. Tudo bem. Tabela periódica. Esse aqui tá com aqui. Olha que bonitinho. No processo evolutivo de algumas espécies de primatas, destacam-se diferentes formas de movimentação e de distribuição da musculatura, conforme se observa a seguir. Falando em músculos, não é mesmo? Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês verem isso bonitinho. Então, tá aqui, ó. A gente vai ter o percentual de musculatura. Orangotango, 46% de musculatura. Gorila, 37%. Homem tem 20%. Gente, o homem tem 20%. Mas isso aqui dá onde? Dos membros superiores. Quando a gente olha os membros superiores, o homem tem 20% de musculatura e o orangotango tem 46%. E aí, quando a gente olha os membros inferiores, os homens têm 60% de músculo, enquanto que o orangotango tem 35%. Em relação aos demais primatas, a diferença na distribuição da musculatura na espécie humana favoreceu qual atividade? Peraí, rapidinho. Repete, pera. Não. Pera. Ó, nos membros superiores, a gente tem muito menos massa muscular. Nos membros superiores, a gente tem muito mais. Tá vendo esse gráfico roxinho aqui, mostrando pra gente que nos membros inferiores, a gente tem 60% de músculo, enquanto o orangotango tem 35%. Essa diferença na distribuição da musculatura favoreceu... É da espécie humana? Vai favorecer qual atividade? Manipulação de objetos? Eu diria também, né? Você não precisa de muito músculo para ficar manipulando objeto, né?
Ocupação de árvore. Até onde eu sei, a gente não está pendurado em árvores. Não é o nosso forte fazer isso. É o dos macacos. Inclusive, por isso, locomoção quadrúpede? Então, locomoção quadrúpede é o seguinte, significa que você usa braços e pernas para se locomover. Você usa seus braços para se locomover? Só de vez em quando a gente chega de uma night, né, Brasil? Aí realmente a gente... Mas tirando isso, o nosso normal não é. A gente usa só nossas pernas. Certo? A alimentação não tem nada a ver com isso. Ok? Então, resposta certa, letra D, manipulação de objetos. A gente não precisa de muito músculo para ficar manipulando objeto. Beleza? Essa vocês conseguem chegar até por eliminação. Deixa eu ver se tem mais para a gente fechar a aula. Tem. Ó. Isso ocorre, pois, no meio aquático, esses animais são caracterizados em sua maioria como... Aí vem. Esponjas e mexilhões podem ser considerados bioindicadores. Nossa, falei isso na aula hoje. Uma vez que a análise de seus tecidos revela a concentração de poluentes na água. Isso vai ocorrer porque no meio aquático esses animais são caracterizados em sua maioria como... Então, esponja e mexilhão tem qual hábito alimentar aqui? Entre a letra A e a letra D. Letra D. Olha só, Não, decompositor. B, raspador. Não, raspador tem que ficar ali raspando a pedra e tudo mais. Eles não têm essa característica, não. Geralmente, molusco, não mexilhão, né? Outros são raspadores. Letra D. Decompositores. Sim. Decompositor, pessoal, é só quem transforma matéria orgânica em matéria inorgânica. Aí a gente está falando de bactérias e fungos. Resposta certa. Apareceu o chat aqui. Letra A. Exatamente. Esponja e mexilhão fica filtrando a água o tempo inteiro. Eles ficam paradinhos, eles são organismos sésseis, ou seja, eles são fixos no substrato, na pedra, enfim, no sedimento onde eles se encontrarem. Geralmente é um substrato duro. E aí a água fica passando por dentro deles o tempo inteiro. E aí como é que eles captam o alimento? Retendo esse alimento, igual um filtrozinho que fica retendo impureza. O animal fica retendo no aparelho bucal deles as partículas de alimento que vêm na água. Então, eles funcionam como se fosse um filtro. Ok? E eles não conseguem sair dali, porque eles estão fixos. Eu nunca vi uma esponja sair correndo, nem um mexilhão. No dia que isso acontecer, eu vou correr mais rápido que eles, porque eu não estou querendo ver isso, não. Então, a análise dos tecidos deles vai revelar a concentração de poluentes na água, porque eles ficam filtrando a água o tempo inteiro. Se a água está toda ferrada, eles também vão estar. É igual o nosso filtro aqui com geosmina. A água está toda ferrada de geosmina. A nossa água daqui de casa, depois que passa pelo filtro, também não vai estar? O nosso filtro não vai estar cheio de geosmina? Claro que está. Então, tipo, eles vão ser os primeiros a ser afetados se, tipo, acontecer alguma coisa ruim com a água. Sim. Beleza. Exatamente. E aqui, acho que essa é a última, né? O componente da membrana plasmática envolvido no processo de rejeição é: os diferentes tipos de transplante representam um grande avanço na medicina. Entretanto, a compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão transplantado. Qual é o componente da membrana que está envolvido no processo de rejeição? Gente, citoesqueleto nem está em membrana, tá? Já dei essa dica aí. Está dentro da célula. O citoesqueleto, ele está armando a célula.
Colesterol tem a ver com a fluidez da membrana. Quanto mais colesterol, menos fluida é a membrana. Colesterol só tem na membrana dos animais. Fosfolipídio compõe a membrana. E a glicoproteína é uma estrutura molecular formada por um glicídio e uma proteína que funciona para identificação celular, da identidade da célula. Então seria a letra D? Seria a letra D. Porque da onde vem compatibilização? O corpo não reconhece aquele órgão. Então a identidade não está sendo aceita. Tipo, opa, organismo não identificado aqui dentro. Quem é você? A glicoproteína dá identidade para a célula. Então, se entra uma célula de um corpo diferente no seu e essa identidade não bate, esse órgão vai ser rejeitado. Você rejeita. Beleza? Mas aí, por exemplo, se a gente for fazer, sei lá, se uma pessoa fizer um transplante ou alguma coisa do tipo, existe, tipo, eles fazem um estudo antes para saber da probabilidade de, tipo, o órgão aceitar ou não. Mas, então, tipo, não é 100%, porque sempre pode ter uma margem de erro, é isso? Nada é 100% na natureza. Mas, por exemplo, geralmente não há rejeição quando o transplante é entre irmãos, por exemplo. Porque aí eles são muito, muito, muito parecidos. Então, a glicoproteína dessas células também é muito parecida. Então, não gera uma incompatibilidade. Entendeu? Mas como é que a gente vê a compatibilidade de pessoas? Vendo essa glicoproteína, vendo se elas são muito diferentes, se elas são parecidas. Quanto mais parecidas, melhor. O corpo não reconhece como uma coisa estranha, entendeu? Sim. Meus amores, por hoje é isso. De verdade, façam as provas da UERJ. Isso vai ajudar demais vocês. No site tem prova e gabarito. Faz mesmo. Se vocês tiverem dúvida, aí semana que vem eu volto e aí a gente faz mais prova, mais exercício, mais um montão de coisa. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram saber, porque que vai acontecer? À medida que vocês vão fazendo exercício, vocês vão vendo os assuntos que vocês sabem mais e os assuntos que vocês têm mais dificuldade. Tragam isso pra gente, porque a gente calibra vocês. Pô, Bel, eu não tô sabendo biologia celular. Ah, Bel, não sei nada de transcrição e tradução. Ah, eu não tô lembrando de sistema digestório. Não acertei os exercícios, não sei do que se trata. Tentei entender no meu material e não consegui. Beleza, o nosso momento é esse. Traz pra cá que a gente resolve. Fechado? Fechado. Então eu queria dizer que eu tenho dificuldade em biologia celular. Tipo, e aliás, eu não vou fazer a prova. Tipo, eu sou de São Paulo, mas eu só tô fazendo porque, tipo, eu só tô aqui estudando porque, sei lá, eu vou estudar, vai que gente. 21, vambora, e é isso. Maravilhoso, tranquilo. E aí, então, beleza, a gente dá uma recapitulada em biologia celular. A gente pega uma aula teórica disso. Beleza. Beleza? Meus amores, um beijo. Qualquer coisa Obrigada, me gritem. Bel. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. gente. Boa noite.